que aconteceu? Ainda o Senado não conseguiu, eu acho que a última votação foi 46, acho que se tiveram 40, não, tiveram 56 votos, isso, 56 votos, os republicanos, e não não conseguiu destrancar o governo, né? A América segue ainda em regime, vamos chamar assim, regime financeiro de gasto, né? Regime financeiro de gasto na emergência só, né? O lado bom, né? É que eu acho que o Trump está conseguindo passar a faca que nem um doido. E democrata é tão burro, porque eu acho que não está enxergando que ele tá arrancando todo o aparelhamento que os democratas fizeram, ele está tentando arrancar agora. E os caras burros estão deixando. Eu concordo plenamente que em relação ao Trump tá passando a faca, porque ele tá. Ele já começou a demitir muita gente que não é essencial, que não faziam nada. Tradicionalmente, durante o government shutdown, né, esse fechamento, os funcionários fazem o que a gente chama de furlough. O furlough é como se fosse uma licença sem ser paga. E muita gente prefere continuar trabalhando do que se abster de ir ao trabalho porque sabe que não vai ser pago. Então, o que está acontecendo é que no IRS, que é o departamento que cuida do imposto de renda aqui, muitas pessoas resolveram não ir trabalhar e aí metade da força de trabalho do IRS decidiu não ir trabalhar. Então, o Trump vai começar a passar o rodo ali, ele já queria diminuir muito esse departamento, tanto é que ele pegou um dinheiro que estava alocado para contratar mais funcionários para o IRS, ele pegou esse dinheiro e colocou no ICE para aumentar a força, para tirar as pessoas, os ilegais daqui dos Estados Unidos. Então, isso já é uma coisa interessante que ele está demitindo. O líder do Senado, John Thune, que é um palhaço, eu fiquei uma fera com o Trump quando o Trump apoiou a eleição dele. Eu preferi 1 milhão de vezes o senador Bob Good para o lugar que está o Thune. Concordo contigo. Aquilo lá eu fiquei uma fera na época. Eu não entendi porque que o Trump fez aquilo. E o Thune, como o Rhino que é, e como banana que ele não está fazendo com que os senadores vão lá para o Senado para votar. Hoje mesmo faltaram 77 senadores, inclusive muitos republicanos. Então, assim, tá todo mundo de brincadeira, ninguém leva ele a sério. Aliás, o Senado também, se tivesse preocupado com isso, já teria votado em muita coisa há muito tempo, mas não está fazendo nada. Mas, pelo menos, os que foram hoje fizeram uma coisa muito boa. Eles usaram a opção nuclear e confirmaram de uma vez só 107 nomeações do Trump para o segundo, terceiro escalão. Muito bem se ter lembrado. Então, isso foi muito interessante. E uma outra coisa, só para eu finalizar... Não, vai embora. A gente está nesse 8º dia do government shutdown, né? E uma coisa que é muito boa é que a Bolsa subiu hoje 1%. Assim, pelo ano todo já subiu 56%, então, graças a Deus, a S&P 500 continua subindo, mostrando que o shutdown não está afetando em nada o funcionamento dos Estados Unidos. O ouro e a prata e o Bitcoin também subiram. Então, assim, a economia daqui continua andando muito bem, obrigada. Interessante isso, né? O Estado não pode gastar, tá com o dinheiro travado, o cara tá cortando a grana de tudo que é jeito, passando a faca, bolsa sobe, o investidor olha com mais otimismo para o governo, né? Você vê que é o contrário, né? Se você tivesse em ambiente, e é verdade, democrata, eu acho que a gente ia ser totalmente ao contrário, ou a bolsa estaria estagnada ou caindo, né? Eu acho interessante, porque tem uma teoria, não, essa é a minha teoria, que funciona assim, mais ou menos, o mundo vive uma onda, assim, ó. O que é essa onda? Quando tá lá em cima, é republicano. O que republicano faz? O republicano vai lá, direito, vai, corta gasto, corrige, só que as pessoas não sabem esperar o tempo necessário para poder equalizar tudo. O que elas fazem? Volta na esquerda, porque querem coisas. Aí volta para a esquerda, só que a esquerda faz o quê? Ela não sabe equalizar e dar, ela faz o quê? Ela dá, sem equalizar. O que acontece? Você despenca. Aí o que acontece? Chega uma hora, a própria esquerda sabe que ela não dá conta,
repare que praticamente ela entrega o governo para os republicanos. A regra é essa. A entrega da Kamala foi falar o seguinte: a gente não quer. Nós não sabemos arrumar a casa. Isso foi o recado. Não sabemos arrumar, vamos fingir de conta e estar disputando com a Kamala. Tanto que foi um massacre. Aí vem o Trump, faz o quê? Organiza. Espero que dessa vez, que eu acho que vai acontecer, que a América, que o Brasil não fez, né? Mas que a América descubra o quê? Eu tenho que dar um tempo para ele. Ele tem que ter um tempo. Não o Trump, os republicanos têm que ter um tempo para equalizar. O que acontece? Equalizou? Dá para aplicar algumas coisas sociais, etc. O problema é que o pessoal cai na lábia de democrata, que é só tó, esquece que o tó custa. O tó custa. E tem que vir de algum lugar. Né? E finalizo que a prioridade não é só a palavra pagador de imposto, mas a prioridade é para o americano, para o residente, para todo mundo que está certo, e não para quem está vindo de fora só usurpar. Eu queria fechar com isso para não esquecer. Não, e tem mais uma coisa, você está falando dessa história de toma, é muito interessante porque com esse fechamento do governo, muitas pessoas que recebem assistência social do governo deixaram de receber. Mas o Trump, ele acabou fazendo uma coisa interessantíssima. Esse dinheiro das tarifas que estão entrando no Departamento de Tesouro, ele não passam não dependem da assinatura do Senado para serem realocados. Então ele pegou uma boa parte desse dinheiro, 15 bilhões de dólares, 15 bilhões de dólares não, pegou uma parte desse dinheiro, eu estou sem o valor aqui, mas colocou na Section 232, que é um desses programas do governo que ajuda mães e crianças pequenas com alimentação. Então, ele tirou aquilo tudo e esse dinheiro vai ajudar 7 milhões de mães e crianças a não perderem o dinheiro para poder comprar comida para sobreviver. Então, assim, quem está realmente preocupado com os americanos, com os cidadãos, com as crianças, não é o Senado, porque o Senado e o Congresso, principalmente os democratas, que estão mantendo o governo fechado, estão segurando o dinheiro que beneficiaria essas pessoas. Quem está preocupado realmente é o Donald Trump. Essa é mais uma prova de que ele está ajudando as pessoas. Só vou finalizar na linguagem do mandatário do Brasil. Então, o nazista, né, o cara do mal, que está ajudando, né? Estranho, né? É sempre o cara do mal é o que está ajudando, né? E os democratas, que teoricamente são o pessoal do social, tá nem aí pro pessoal, não quer nem saber se o pessoal está passando fome ou não, o pessoal esquece, estão preocupados com o bolso. Quando descobrirem isso, o mundo vai acordar. Estão preocupados só com o próprio bolso. Não é outra coisa. Sempre, é impressionante. Nossa, mas e é estranho, né, que muda o país, a esquerda parece que tem a mesma ideia, obviamente com algumas diferenças. O Brasil, eu acho que é 1000 vezes pior, não sei como consegue, mas o Brasil consegue ser pior, né, porque a esquerda do Brasil, além dela não ajudar, ela vai dilacerando, mas ela precisa disso, né, se ela não dilacerar direitos, ela não consegue fingir que ela é a solução, ela tem que fingir que ela é a solução, então ela tem que criar o problema para fingir que ela tem uma solução de algo que ela criou, né? Que ela criou, igual o Lulinha. Lulinha é o pai dos pobres, pai do pobre por quê? Porque ele criou os pobres, então ele precisa manter os pobres. As pessoas não entendem, né? O cara tá lá no Nordeste ou qualquer outro lugar do país, passando uma fome igual aqui também. Você vê gente num estado assim, lastimável, mas o cara olha pro democrata, o cara olha pro Lula. E o cara tá não sei quantos anos assim, nunca fizeram nada por ele, não consegue enxergar. É isso. Você está comigo. E as pessoas... É o que você falou. Eu não sei se é falta de nutrição que acabou afetando o funcionamento do cérebro. Eu não sei qual é o problema dessas pessoas. Se é lavagem cerebral, realmente o método Paulo Freire funcionou, as pessoas não têm educação, mistura disso tudo, porque as pessoas não entenderem esse problema. Eu hoje estava até vendo do Ricardo Ventura. Eu gosto muito do canal dele, do Não Minta Pra Mim. E era um bilionário, o cara até foi dono aqui do Orlando, do time de futebol de Orlando, o de futebol, não futebol americano. Orlando City? Isso. E esse cara estava
debatendo 30 pessoas pobres, porque ele é bilionário, e estava debatendo 30 pessoas pobres, e as pessoas todas falando sobre o problema da desigualdade social. E o ponto dele, que ele não conseguiu fazer muito bem, é que tipo, o país que tem mais igualdade social é a Índia. Porque na Índia praticamente todo mundo é pobre. Você tem, pelo número da população, você até tem os bilionários, sabe, bilionários mesmo, mas essas pessoas são uma minoria da minoria, mas quando você divide pela população toda, a desigualdade é maior porque é todo mundo pobre. E foi muito interessante ver esse cara debater, porque as pessoas acham que realmente o Estado tem que ser mãe, o Estado tem que ser grande, que as pessoas. E as pessoas não entendem que o governo, quando é grande, quando está inchado, eles querem mais impostos, principalmente dos ricos, para se sustentar e não para tirar as pessoas da pobreza. Porque eles não investem em escolas menores, eles não elevam a pessoa, eles abaixam o milionário para tentar diminuir o gap. E muita gente não entende isso. É impressionante. Assim, eu fiquei chocada de ver as pessoas lá debatendo. Eu vi a chamada do vídeo. Eu vi alguns trechos bem pequenos. O pessoal corria para ver quem ia debater, né? Corria para ver quem sentava primeiro, né? Eu vi uns trechos, mas é isso. E também quem é aliado dessa história toda democrata ou vamos chamar assim, petismo no Brasil, é a mídia. Quem alimenta esse pessoal dando uma certa esperança no governo de esquerda. E assim, eu não estou detonando o governo de esquerda, que tem gente de esquerda que eu acho que salva, tem muita gente que salva. Mas, assim, muita gente que... Desculpa, pouca gente, eu exagerei na linguajar. Eu ia perguntar. Mas, assim, e os que salvam devem estar medicados. Porque, olha, para você ter uma ideia, e salvam, você não sabe como, porque depende da forma que ele pisar no governo ali, surta, né? Totalmente surtado. Né? Porque não tem um... Você perceba, esses dias eu vi não sei aonde que o Ciro Gomes era de centro-direita. Eu falei, pronto, Ciro Gomes é de centro-direita. Por quê? Eles precisam criar uma novela para tirar... Eles querem tirar a voz de Bolsonaro, aquela coisa toda. Mas é uma forma de alimentar um discurso, uma narrativa, para ver se cola. Colou, vamos seguir nela. Vamos seguir. A narrativa qual foi? Ninguém fala mais se Lula foi condenado ou não, como que ele foi descondenado, ninguém abre a boca. O cara virou inocente. Foi isso que aconteceu. Que cachaça é essa que o povo está tomando? Não, tá bravo, hein? Não, é aquela com etanol, né? Tá vindo estragada e a pessoa não tá morrendo, a pessoa o neurônio tá apagando, tá indo pro saco. Eu nunca vi, é uma coisa doida isso. Verdade. Mas vamos lá, Filipão. Tudo bem, Cícero? Não, tudo bem. O importante é a gente ter um governo menor. É isso que o conservador quer. Aproveitar essa oportunidade de limpar a casa e ficar com um governo pequenininho, porque quanto menor o governo, melhor para o país. Então... É só as pessoas lembrarem o tamanho do governo que é de Cuba, da Venezuela, do Brasil. Quanto maior, mais problema tem. Mais problema. De uma forma bem micro para entender. Se tem tanta gente para administrar, eu não consigo, tem corrupção, dá tudo errado. Quanto menor, é muito mais fácil cuidar. É muito mais fácil, né? Melhor. Muito bem falado.